Mais uma vez, graça e paz. É uma alegria, uma honra e uma alegria estar aqui essa noite com vocês. Trago um abraço da minha esposa, a pastora Elisângela, dos nossos filhos, né? Christian, Sara e Sofia. E eu ainda tenho a mais velha, né, que é a Lisandra. E da nossa igreja, a Nova Aliança Ebenezer, lá em Igaraçu. Igaraçu, para quem não conhece, é a região litoral norte, ali perto de Goiânia, perto de Abreu e Lima, Paulista. Então, é uma cidade quente, irmã, é diferente daqui. Aqui é frio, lá é quente, não é? Eu gosto do quente e gosto do frio, ó, coisa boa, né? Só não gosto da chuva, Deus vai me perdoar. Estava até conversando com o Saulo mais cedo, eu só não gosto da chuva, né? Mas sei que a chuva também é importante. Mas se Deus me permitir, eu quero aproveitar o frio e o calor. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 18, a nossa palavra vai ser baseada nesse texto. E enquanto você abre, né? Sou pastor da Nova Aliança Ebenezer, mas a Nova Aliança Ebenezer não é Nova Aliança Ebenezer desde sempre, né? Nós, quando chegamos em Igaraçu há 11 anos atrás, ela era uma igreja batista, não é? E assim foi, batista, do tempo que nós chegamos lá, 2014 até 2018, né? E em seguida se tornou uma igreja, uma igreja independente, de 2018, outubro de 2018 até outubro de 2021, foi quando nós fomos abraçados pelo Ministério Nova Aliança, pelo pastor Nonato, né, que se tornou nosso pastor Jesus, a nossa pastora, e nos sentimos muito alegres com essa adoção, e estamos caminhando já há 4 anos como Nova Aliança, não é? Só para você me conhecer um pouquinho, ok? Lucas capítulo 18, diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Feche seus olhos mais uma vez, eu quero orar. Pai querido, no nome de Jesus, nessa hora eu apresento cada um que está aqui, ó Deus, e te peço que o Senhor leve cativo cada pensamento, que nossos pensamentos estejam voltados para o Senhor, que o Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar para falar e fazer aquilo que o Senhor preparou especialmente para esta noite. Ó Deus, que as tuas bandejas de prata preparadas na sala do trono sejam agora sendo trazidas pelos teus anjos ministradores para cada um, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu sou uma pessoa, não sei você, mas eu sou uma pessoa muito antenada. Eu gosto muito de me informar, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de assistir jornal, assistir vídeos na internet
que me forneçam conhecimento, que me forneçam informações, não é? Eu gosto disso. E eu não sei você, mas eu tenho reparado nos últimos dias que nós temos tido muitos acontecimentos difíceis, muitos acontecimentos ruins para o cristianismo de maneira geral. Agora, recentemente, né, ontem, antes de ontem, um dito influenciador, né, lá nos Estados Unidos, quase meu xará, Charlie Kirk, foi assassinado por suas ideias de direita, suas ideias conservadoras, porque ele era cristão, em outras palavras, né? Antes disso, uma jovem foi assassinada dentro do ônibus, né, também lá nos Estados Unidos. Mais umas semanas atrás, soubemos de massacres lá na África. Enfim, muitos acontecimentos extremamente ruins, acontecimentos extremamente que nos causam espanto, que nos causam até surpresas, mas deixa eu dizer a você, nada disso, irmãos, nada disso é surpresa ou deve ser surpresa para nós que somos cristãos, porque já está escrito. Já está escrito. Deus, Jesus, o Espírito Santo já preparou a igreja, a cada um de nós, de que nos últimos dias, tempos difíceis iriam sobrevir sobre a terra. Nos últimos dias, acontecimentos terríveis iriam assolar este planeta e, consequentemente, a vida do ser humano de maneira geral. Das ditas pequenas coisas até coisas grandes, irmãos, os tempos difíceis estão aí, já se apresentam, não é? E, biblicamente falando, esses tempos difíceis estão associados, não é? Segundo o apóstolo Paulo, segundo o apóstolo Pedro, segundo o apóstolo João, estão associados à volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E eu não sei se você crê ou não crê nessa verdade, mas o fato é que Jesus está voltando. Aleluia! Aleluia! Jesus está voltando. E, irmãos, eu quero crer, eu não sei qual é o tamanho da sua fé, o nível da sua fé, o grau da sua fé, mas no grau da minha fé, eu quero crer que ele volta ainda nessa geração. Aleluia! Os sinais estão aí para dizer. Aleluia! Nós não sabemos o dia, nós não sabemos o momento, mas eu creio firmemente que ele volta na nossa geração. E a grande pergunta, que é a pergunta de Jesus nesse texto, é: quando ele voltar, encontrará fé na terra? Quando ele voltar, ele encontrará pessoas que creem? Eu vou te responder, irmãos, ele encontrará. Ele encontrará. Parece que o questionamento, né, a questão que Jesus impõe aqui no final do texto que nós lemos, parece dar a entender que quando ele voltar, não vai encontrar fé nenhuma. Mas pelo contrário, irmãos, ele vai encontrar de fato gente com nenhuma fé, gente que foi convidada a crer durante toda a sua vida ou durante toda a sua história familiar, passando de pais para filhos, gente, e mesmo assim não crê, mas ele também vai encontrar fé. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite por alguns minutos com você. Que tipo de fé Jesus vai encontrar? Essa é a grande questão. Ele vai sim encontrar gente de fé, mas que tipo de fé nessas pessoas, em nós, ele vai encontrar? Nesse texto, Jesus contou uma parábola de uma viúva que, por acreditar firmemente que um juiz poderia julgar a sua causa e lhe fazer justiça contra o seu adversário, insistiu tanto com esse juiz
que acabou alcançando êxito em seu pleito, em seu pedido. Mas ainda, Jesus comparou a atitude do juiz injusto com a de Deus, afirmando que ele, Deus, faria justiça depressa aos seus escolhidos, diga-se cristãos, que clamam diariamente por suas causas. Amém ou não amém? Sim ou não? Não é o que está no texto? Entretanto, Jesus concluiu a sua história com essa pergunta, que é uma pergunta para nós hoje. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E aqui essa pergunta é excelente, irmãos. É uma pergunta para nós que somos contemporâneos desses tempos difíceis, desses últimos dias, desse tempo do fim, desse tempo em que Jesus se aproxima ainda mais à volta de Jesus. Amém ou não amém? Amém. Mas a nossa questão, irmãos, hoje não está quando Jesus voltar. Nós não vamos falar sobre isso. Sequer nós vamos falar sobre a questão da oração, da insistência ou do ensino de Jesus, né, aos seus discípulos a respeito da necessidade de orar sempre e nunca desanimar, como diz aí no verso 1. Não. Nosso foco vai ser que tipo de fé ele vai encontrar. Amém? E fé, irmãos, aqui é uma questão de atitude. Fé não é uma outra, não é um conceito filosófico. Fé não é um conjunto de ideias que está nesse mundo platônico das ideias. Não, fé é algo prático, é algo que tem a ver com atitude, com ação. Quanto mais fé eu tenho em Deus, mais rendido eu estou à sua vontade, mais entregue eu estou ao seu senhorio sobre a minha vida toda, e isso vai frutificar. Isso vai fazer com que eu tenha algumas atitudes. E a primeira coisa a se afirmar aqui é que nós não focaremos na falta de fé. Nós não focaremos nisso. Na falta de fé dos homens dos últimos dias. Né? A gente já sabe que não vai ter fé. Alguns não vão crer. Jesus já nos adiantou isso. Né? Já naquele tempo havia falta de fé. Já naquele tempo. Não é? Se formos para o texto de 2 Pedro, capítulo 3, eu peço que os meninos aí projetem. 2 Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4. Veja o que diz o texto. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombam e seguem os seus próprios desejos impuros. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Vá para o 8. Amados, não se esqueçam disto. Um dia com o Senhor é como 1000 anos. Em algumas versões diz: um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Verso 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Verso 10. No entanto, o dia do Senhor virá como ladrão. Veja que nesse texto o apóstolo Pedro ele está dizendo: olha, já no nosso tempo, ainda no primeiro século, poucos anos depois da morte de Jesus, já tem gente sem fé. Já tem gente afirmando, já tem gente ensinando, já tem gente cutucando a fé alheia, dizendo: e aí, esse Jesus volta ou não volta? Imagine nos dias de hoje, não é? Imagine nos dias de hoje, que nós os homens temos feito tudo o que queremos, sem nenhuma preocupação em prestar conta a um Deus que muitos sequer creem. Não, nós queremos focar em tipos de fé
dos últimos dias. Porque existe, irmãos, tipos de fé dos últimos dias, daqueles que se dizem cristãos, que levam ou não a uma atitude diante de Deus. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Eu quero que você me acompanhe nisso. São 4 tipos de fé que nós encontramos em homens, em cristãos dos últimos dias. 4 tipos de fé, ok? Ok, irmãos? Cutuca aí quem está do seu lado e diz assim: a gente vai aprender agora, viu? Então não me atrapalhe. Aleluia. Amém ou não amém? O primeiro tipo de fé, irmãos, é a fé nominal. Repita comigo, fé nominal. O que é fé nominal, pastor? É o tipo de fé da grande maioria dos ditos cristãos dos tempos atuais. Segundo a informação postada no site comoouvirão.com.br, para uma população de pouco mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, apenas 32% se afirmam cristãos. De 8 bilhões de pessoas no mundo, pouco mais de 8 bilhões, 32% se afirmam cristãos, ou seja, cerca de 2 milhões 570 milhões de pessoas que se dizem cristãos. É muita gente, né? Apesar de ter muito mais gente, né? 8 bilhões, 2 bilhões, mais de 2 bilhões e meio, é muita gente. Entretanto, irmãos, desses, apenas 11%, ou 930 milhões, são de fato seguidores de Jesus. Ou seja, são cristãos ligados e envolvidos com instituições religiosas de variadas expressões de fé. Mas 21%, outros 21%, ou 1 bilhão 640 milhões de pessoas que se dizem cristãos, são apenas de nome, nominais. Ou seja, se dizem cristãos, mas não praticam a sua fé de maneira fiel e verdadeira. Se dizem cristãos apenas da boca para fora, e não de fato e de verdade. Não estão envolvidos no reino de Deus por meio de uma igreja local. Ao contrário, a grande maioria, né, são chamados de desigrejados. Né? São aqueles que não têm comunhão, não têm pastoreio, não têm vida com Deus, portanto, não têm uma fé genuína, uma fé verdadeira. Grande parte, irmãos, desses cristãos nominais o são por nascimento. Como é isso? A pessoa nasceu numa família cristã, nunca foi para uma igreja cristã, nunca se envolveu com o reino de Deus, nunca se envolveu, mas se diz cristão. Por quê? Porque o meu pai era cristão, minha mãe era cristã, meu avô era cristão, minha avó era cristã, e assim por diante. É uma fé familiar, ou seja, uma fé que passa de pai para filho e assim por diante. Nasceram no lar dito cristão, mas nunca se decidiram pessoalmente por Cristo de fato. Professam até alguns dogmas mais básicos dessa fé, não é? Dizem que creem em Deus, que creem em Jesus, não é? São expressos. Esse tipo de pessoas costumam usar expressões do tipo: creio em Deus, ou creio em Jesus, ou minha família é cristã. Mas no geral, irmãos, pelas atitudes diárias, especialmente, ninguém saberia que são cristãos até que se pergunte diretamente a essas pessoas: qual é a religião que você professa? Se você não pergunta diretamente a ela qual é a religião que ela professa, você vai olhar para ela e vai dizer: olha, ela é igualzinha àquele ali que diz que não é cristão. Igualzinho, não tem nenhuma diferença. O mesmo comportamento, as mesmas atitudes, a mesma maneira de falar, a mesma maneira de agir. Outra parte, né, desses desigrejados são desigrejados por motivos diversos, como, por exemplo, pessoas feridas pela igreja,
ou pessoas que não querem se submeter à autoridade da igreja, dos pastores, dos líderes. E aí essas pessoas, esse lado dos desigrejados, costumam afirmar: posso ser crente ou cristão em minha casa. Né? São os telecristãos, né? Aqueles cristãos que eu posso ser crente em casa, então eu boto lá um louvor na televisão, na internet, no YouTube, boto um pregador televisivo lá e fico na minha casa assistindo ele, tá bom, já prestei meu culto, já fiz a minha parte. E deixa eu dizer uma coisa a você, irmãos, isso é trágico. Esse tipo de comportamento, esse tipo de fé é trágico. Agora, mais trágico ainda, irmãos, são os tipos de fé presentes entre os 11% de cristãos registrados nessa pesquisa que eu mencionei anteriormente. E aí eu quero falar sobre esses 11%, pastora. Eu quero falar sobre o tipo de fé desses 11%. Está dividido em dois tipos. Segundo tipo de fé dos cristãos dos dias atuais é a fé circunstancial ou eventual. Repita comigo: fé circunstancial ou eventual. E eu vou explicar para você cada uma dessas aqui. Esse tipo de fé se caracteriza pela atitude de crer, de entregar-se apenas em determinadas circunstâncias ou sob determinados eventos no decorrer da vida das pessoas, da pessoa que se diz cristã. Se está tudo indo bem, e aí vem a questão da fé circunstancial, se está tudo indo bem, se está tudo indo às mil maravilhas, a minha fé está lá no alto, está lá nas alturas, estou pegando fogo, altamente envolvido com a igreja, altamente envolvido na comunhão, servindo aos irmãos, orando, lendo a palavra e assim por diante, adorando, louvando, participando de célula, enfim. Parece, irmãos, uma fé inabalável. Inabalável. Fé essa mencionada pelo apóstolo Paulo quando ele conclama aos cristãos da igreja de Éfeso, lá no livro, na carta de Efésios, capítulo 6, verso 13. Bota aí para mim, meu filho. Efésios capítulo 6, verso 13. Paulo convida a igreja os cristãos de Éfeso a: por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Ou seja, Paulo ele conclama a igreja de Éfeso a ter essa fé inabalável. E aí quando você olha para esse tipo de cristão de fé circunstancial, parece que ele tem esse tipo de fé. Entretanto, irmãos, se tudo está indo ladeira abaixo, se tudo está indo de mal a pior, se tudo está ruim, aí a frase desse cristão é: estou frio na fé. Não oro, não leio a Bíblia, não estou em comunhão com a igreja, em comunhão plena com a igreja, não estou servindo ao meu próximo. Sequer creio de todo o coração que o Senhor me livrará disso que estou passando. Se está tudo bem, minha fé está lá firme. Eita, Deus está comigo e tal. Se está tudo mal, acho que Deus não me ouve as orações. Quem está me entendendo até agora? De outra maneira, eu estou vivendo dias difíceis, mas ao invés de crer por mim mesmo, ao invés de crer pela minha própria atitude de fé, como cantava o irmão Lázaro. Quem lembra do irmão Lázaro? Né? Ele tinha uma música que ele dizia assim: vou passando pela prova, dando glória a Deus. Não é? Em vez de eu ter essa atitude, né, cantada nessa música, eu costumo me apoiar na fé alheia. Não é? E como é que é isso, pastor?
É aquele irmão, é aquela irmã que diz assim, sempre está dizendo assim, pastor, pastora, ore por mim. Ah, pastor, eu estou passando por um momento tão difícil, ore por mim. Não é? Ore por mim. Não esqueça de orar por mim. Por quê? Porque na cabeça dessa pessoa, a oração do pastor e da pastora é a mais poderosa. Né? Só ela é a oração poderosa. Né? Só ela. É a mais forte do que a minha. Aí o pastor, a pastora, o líder de célula, o discipulador pergunta, está tudo bem, irmã? Está tudo bem, irmão? Aí a pessoa responde, tá não, irmão, ore por mim. Aí eu pergunto, aí, tu não ora não, crente? Não é? Tu não ora, tu não tem fé não? Para tu mesmo orar e crer que vai sair dessa situação difícil? É como se a oração do outro tivesse mais efeito do que a minha. Diga misericórdia. Um ponto importante desse tipo de fé, irmãos, são aquelas atitudes que vemos muito presentes nos nossos dias, quando se fala em evento. Não é? Quando se fala em evento, você descobre quem tem esse tipo de fé. Rapidinho. Se é conferência, se é congresso, se é seminário, se é culto de libertação, se é encontro com Deus, não é? Então eu estou lá, né? O crente está lá, o cristão está lá. Eu estou lá orando, eu estou lá dando glória a Deus, eu estou dando aleluia, eu estou batendo palma, levantando a minha mão para o céu, chorando, ajoelhando, se prostrando no chão, me acabando, mas na presença de Deus, não é? É ou não é, irmãos? É ou não é? Mas eu não costumo fazer isso nos cultos normais. Por quê? Por que nos cultos normais eu não me ajoelho, eu não dou glória, eu não choro? Porque nos cultos normais, eu vou botar uma aspa bem grande aqui, irmãos, né? Porque para mim, pastora, não existe culto normal e culto especial. Não existe um encontro, uma reunião comum, normal, e uma reunião que seja especial. Para mim, todo culto ele é especial, irmãos. Todo culto é especial porque todo culto é um encontro entre mim e o meu Deus, entre você e o seu Deus. É um lugar, é um momento, é uma circunstância em que eu estou com Ele, Ele comigo, e eu vou adorando a Ele, e Ele vai ministrando na minha vida, e eu vou alterando a minha vida, porque Ele está alterando, porque eu estou tendo a oportunidade de ter uma intimidade maior com Ele. Isso é especial, irmãos. E por que eu só, né? Eu tenho uma brincadeira, né? Dizendo assim, por que eu só sapateio? Né? Porque o meu sapato é de fogo somente no encontro com Deus. Somente numa conferência profética de mulheres. E no culto normal, eu me comporto, parece que sou mais descrente do que o descrente que está visitando. Quem está me entendendo? Saiu dali, daquele ambiente, daquele evento, acabou-se. Volto a ter as mesmas atitudes que atrapalham, que trabalham contra a fé que eu digo ter. Eu não oro, eu não leio a palavra, eu não busco estar em comunhão numa célula, eu não participo das demais atividades da igreja, eu arrumo desculpas e mais desculpas para isso, inclusive. Não é? Aí eu vou para o culto, aí no outro culto eu não vou, aí no terceiro culto eu apareço, aí a pastora perguntou, por que você não veio no culto anterior? Ah, é porque, né, mais. Diga misericórdia. Quem tem uma fé eventual, não tem uma fé verdadeira. Quem tem uma fé circunstancial, não tem uma fé verdadeira. Quem está me compreendendo aqui? Amém. O terceiro tipo de fé que está dentro desses 11%
cristãos que estão envolvidos, irmãos. São cristãos que estão envolvidos na igreja local, estão envolvidos na atividade do reino de Deus. É a fé fingida. Repita comigo, fé fingida. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Amém? Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu filho, meu amado filho, graça e misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como fizeram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia nas minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito ver você para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Repare bem no termo que Paulo usa. Paulo diz, chega assim para Timóteo, ele está escrevendo, e chega assim para Timóteo e diz: olha, eu estou me lembrando de você, Timóteo. Nesse instante eu estou me lembrando de você. E estou lembrando que você tem uma fé não fingida, que é a mesma fé que estava na sua mãe e na sua avó. Se Paulo está dizendo que Timóteo tinha uma fé não fingida, é porque na cabeça de Paulo, no entendimento de Paulo e na experiência de Paulo, e por que não dizer na nossa, existe a fé fingida. Concorda comigo? Sim ou não? Sim ou não? Existe a fé não fingida, a fé fingida. Ou seja, se Paulo destaca que existe uma fé não fingida, é porque também existe uma não fingida, uma fé fingida, perdão. E o que seria esse tipo de fé? Ora, é a fé hipócrita, irmãos. É a fé denorex. Eu não sei quantos têm mais de 40 anos aqui. Quem lembra do Denorex? Pastora, lembra? Lembra não? Denorex? Lembra, irmã? Daquele desodorante? Né? E o comercial era: parece, mas não é. Que nem Denorex. É o crente Denorex, irmão. Parece crente, se comporta como crente, fala como crente, se veste como crente, tem até atitudes de crente. Mas quando você vai investigar, e olha que eu sou bom de investigação, viu? Amém, irmãos? Digo ou não digo? Eu sou policial, irmãos. Eu sou bom de investigação. E aí Deus ainda me dota do dom do discernimento, pastor. Aí lascou, porque ninguém consegue mentir para mim. Você já sabe que a pessoa não é crente, de verdade. Lá no fundo, lá no seu íntimo, ela não é crente. Ela não é cristã. Ela parece, mas não é. As atitudes do dito cristão, dos ditos cristãos que possuem esse tipo de fé, giram em torno de fazer tudo que os demais cristãos verdadeiros fazem, mas apenas em público. Ou mais especificamente no ambiente religioso da igreja, em reuniões de comunhão, mas no secreto cultivam o seu pecado de estimação. No secreto, no seu lar, no seu ambiente natural, o cara é pior do que o descrente. Não abrem mão de pecar. É uma pornografia, é uma masturbação, é um jogo de azar, é uma aposta online, né? Tá cheio de betes por aí. Cuidado para a bete não te levar para o inferno. Misericórdia. É um palavrão ou muitos dentro de casa. É uma preguiça para orar, para ler a Bíblia, para jejuar. É uma escuta de músicas mundanas, profanas. Umas conversas íntimas nas redes sociais, não é? Maliciosas.
Uma atitude sensualizada na escola, na faculdade, no trabalho. Hoje mesmo os meus discípulos estavam comentando a respeito de uma situação, e aí um deles disse assim: rapaz, é bom o camaradinha não se meter com a camaradinha, porque a camaradinha na igreja é uma coisa, mas na rua é outra. Porque viu a camaradinha, né, indo para a escola, aí pega a blusinha da escola, né, a fardinha da escola, faz aquele nó aqui em cima do umbigo para mostrar aqui. Irmã, me perdoe. Eu não sei se eu sou antiquado, não é? Eu só tenho 40 e não interessa a ninguém. Mas qual é o sentido de ficar mostrando o umbigo até aqui, né, na barra da calça? Qual é o sentido de mostrar essa parte da barriga? É para a gente mostrar é para a gente saber, para a gente ver que você tem umas gordurinhas localizadas, que precisa de uma academia, é o quê? Pelo amor de Deus. Não é? Nunca entendi isso, nem no meu tempo de garoto. E certas atitudes, outras, né, que a gente poderia citar aqui, por exemplo, o hábito da fofoca. Crente que fala mal dos outros, que, pelo amor de Deus, sabe da vida dos outros. Imagina, já conheceu o crente assim, pastora? Que sabe da vida dos outros. Pastora, a senhora não sabe da maior, né? Aí vem o jornal. Se chamar ela para um editorial de um jornal de grande circulação, ela ganha um prêmio, né? Porque sabe da vida dos outros todinha. Nem eu que sou policial sei tanto da vida dos outros. Não é? É um gosto por provocar intrigas entre pessoas. É um sentimento de revide, de vingança. Eu tenho mesmo uma irmã lá que já está há algum tempo conosco, não é? E ela chega para mim, para a pastora, ela diz assim: eu não consigo perdoar. Mas, irmã, a senhora tem que entender que Jesus ensina que a gente tem que perdoar, porque se a gente não perdoar quem nos ofende, Deus não vai perdoar as nossas ofensas contra Ele. E aí a gente não vai para o céu. Ah, pastor, mas quando eu olho para a cara da sujeita, a vontade que tem é de esganar. Eu olho para a minha esposa assim: minha filha, pelo amor de Deus, a gente está falando com essa mulher já faz mais de trocentos anos, e a mulher continua do mesmo jeito. Vamos, ou a gente ora para Deus matar ela, ou... né? Jesus amado. Sabe o que Jesus chama esse tipo de crente, irmãos? É Jesus que chama, não sou eu. Não é o pastor Charles, não é a pastora Cleide, não é o pastor Anderson. Sepulcro caiado. Jesus um dia chega para os fariseus, não é? Eu não vou ler o texto é bem grande, né? Chega para eles e começa a dizer: vocês são assim, 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 assim. E aí ele, no meio do discurso de Jesus, da lapada seca que Jesus dá neles, ele diz: sepulcros caiados, que por fora são muito bonitos, bem branquinho, pintadinho, bonitinho, ornamentadozinho, mas por dentro está cheio de imundície, cheio de coisa que não presta, cheio de atitude que não presta, que não mostra que de fato é, o que de fato é. Por fora é lindo, é maravilhoso, é crente em Jesus, mas por dentro cheio de perversidade. Como bem disse nosso Jesus. Uma fé, irmãos, que mais causa escândalos do que qualquer mudança significativa e para melhor na vida de outras pessoas. Eu não sei você, meu irmão, minha irmã, mas deve ser triste. Deve ser triste. Alguém chegar para você e dizer: eu ser crente igual a fulano de tal? Eu ser crente igual a fulana de tal? De jeito nenhum. E isso, irmãos, coopera contra. Isso, irmãos, contribui contra, joga contra
aquilo que a igreja verdadeira está tentando fazer. Quem é igreja verdadeira, quem é cristão verdadeiro, está tentando salvar o mundo, está tentando levar salvação para o mundo, está tentando levar Jesus para que Jesus salve as pessoas. Quem é cristão de fé fingida, é secretário do diabo, só pode. Só pode ser secretário do cão. Trabalha contra. Age contra. E aí você luta com a pessoa que não é crente, que não é cristã, para que ela entenda a mensagem de salvação, de amor de Deus por ela, e luta contra o infeliz das costas ocas que diz que é crente e dá mau testemunho. Sim ou não? Diga, Jesus, mata esse tipo de crente. Mas é matar espiritualmente, viu, irmão? Assim, para ele se converter, para ele se transformar, né? Se Jesus quiser levar também, é menos trabalho para a pastora Cleide. Deus tenha misericórdia, irmãos, desse tipo de crente. Amém? Jesus já advertiu a respeito do futuro destes, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 42 a 49, que tem paralelo lá em Mateus 18, de 6 a 9, mas eu quero ler o que está em Mateus 7, 15 a 23, por favor. Mateus 7, 15 a 23. Eu quero ler com você, você me acompanha. Tenham cuidado com os falsos profetas. E aí, você pode aí parafrasear e dizer, tenha cuidado com os falsos crentes, com os falsos cristãos. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Alguém pode colher uvas de um espinheiro ou figo de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos, o que Jesus faz, irmãos? É cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Diga misericórdia. Quem tem a fé fingida, irmãos, pratica iniquidade e já tem o seu destino certo, a não ser que se converta de fato e de verdade a Jesus. Amém ou não amém? Amém. E aí eu quero encerrar com o último tipo de fé, que é o tipo de fé que eu desejo para você, para cada um de nós. É o cristão que tem a fé operosa. Repita comigo, operosa. A fé operosa, irmãos, é citada por Paulo lá na carta de Gálatas, capítulo 5, verso 6. Gálatas 5, 6. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Na versão Ferreira de Almeida diz, mas sim a fé que opera através do amor. Esse tipo de fé, irmãos, se refere a uma fé que não é apenas teórica ou familiar, como no primeiro tipo de fé que falamos, passada de pai para filho, mas sem transformação, mas que se manifesta em ações, transformando crenças em práticas concretas e demonstrando-se ativa através de obras ou de um testemunho ou conduta coerente com os princípios cristãos, com a mensagem que se prega. É a fé que age e se expressa em atitudes, como a verdadeira evidência viva, em contraste com a fé morta
e ociosa que nada faz. Neste tipo de fé, irmãos, como dito antes, a presença de obras é a prova da sua genuidade, da sua vivacidade, conforme o apóstolo Tiago fala na sua carta, no capítulo 2, verso 26. A fé sem obras, ela é morta. Ela se expressa, irmãos, ela se expressa, a fé operosa, ela se expressa pelo amor ao próximo. Ela se expressa por um profundo senso de compaixão pelas almas que estão se perdendo no mundo. Demonstrando, irmãos, o sacrifício para o bem e a salvação dos outros. Quem tem uma fé operosa, irmãos, não mede esforços. Quem tem uma fé operosa, caminha a segunda légua. Quem tem a fé operosa, vai onde ninguém quer ir, buscar quem ninguém quer ter. Ela se expressa pelo amor ao próximo e por esse profundo senso de compaixão. Essa fé operosa leva a uma firme esperança em Cristo. É uma fé que de fato crê, fazendo com que a pessoa persevere e mantenha o foco no autor e consumador da sua fé, independentemente das circunstâncias ou eventos. O livro de Hebreus, capítulo 12, verso de 1 a 3, fala sobre essa fé. Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha. É isso? E assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tamanha oposição, tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Aleluia! A fé operosa, irmãos, é a fé que crê, é a fé que confia, é a fé que tem esperança, mesmo em meio às dificuldades. Que tem Jesus como seu exemplo maior. Se Jesus sofreu, por que eu não posso sofrer? Se Jesus sofreu, por que Deus tem que me livrar do sofrimento? E ainda mais nesse mundo, nesses dias difíceis como nós começamos a falar no começo dessa pregação. O oposto disto é a fé ociosa, que se limita à confissão vazia, sem que as palavras se reflitam em atitudes práticas, em um coração voltado para o próximo e em total rendição àquele em que se afirma crer. Amém ou não amém? E aí, irmãos, um aspecto, e eu concluo com essa parte, um aspecto interessante desse tipo de fé, a fé operosa, é que ela é sobrenatural. Ela é milagrosa. Amém ou não amém? O que é isso, pastor? É a fé que crê no impossível, naquilo que não se vê. É a fé que crê que Deus é capaz de trazer à existência aquilo que ainda não existe. É a crença em milagres, que pode vir de Deus e ser capaz de realizar grandes feitos ou de capacitar alguém para realizá-los. Um exemplo desse tipo de fé, a fé que move a pessoa a acreditar em curas, acreditar nas providências de Deus divinas, ou a realizar feitos que ultrapassam o raciocínio natural. 1 Tessalonicenses capítulo 1, 3 a 6. 1 Tessalonicenses 1, 3 a 6. Lembramos constantemente diante do nosso Deus e Pai, do trabalho de vocês que resulta da fé,
do esforço ativado pelo amor e da perseverança proveniente da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, 2, 3, 4, isso. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu. Deus escolheu você, amém, irmãos? Amém. Olhe para quem está do seu lado aí, essa pessoa bonita, e diga assim: Deus te escolheu. Aleluia. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muitas aflições, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Quem tem a fé operosa, irmãos, mesmo em meio à dificuldade, crê que Deus pode realizar o milagre, crê que Deus pode realizar a cura, crê que Deus pode operar algo que para os olhos do homem parece impossível, mas para Deus nada é impossível. Se para Deus nada é impossível, irmãos, por que para nós não seria também? Porque Deus habita em nós, através da pessoa do Espírito Santo. Amém? Deixa eu olhar bem para você e você olhe bem para mim. O Espírito Santo habita dentro de você. Aleluia. O Espírito Santo está dentro de você. Se Ele está dentro de você e Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, Todo-Onipotente, é o El Shaddai, é o Senhor dos Exércitos, Ele pode realizar em você, mas também através de você, aquilo que ninguém acreditaria que poderia ser realizado. Você crê nisso? Eu creio firmemente nisso. Eu creio firmemente nisso. Eu creio e eu clamo a Deus, eu peço a Deus constantemente: Senhor, aumenta a minha fé. Me dá essa fé que crê no impossível, que crê naquilo que parece difícil aos olhos humanos, mas que pode se tornar real por meio dela, por meio dessa fé. Amém? Amém ou não amém? Amém. Você crê que você tem capacidade, que Deus te deu capacidade de você operar fundamentado nesse tipo de fé? Amém? Você crê? Pois a gente vai exercitar. Eu quero convidar você a exercitar essa fé hoje. Aleluia? Amém ou não amém? Amém. Pô, muito bem. Quem hoje, nessa noite aqui, chegou nesse lugar sentindo alguma dor? Uma dor de cabeça, uma dor nas costas, no braço, na perna. Quem chegou aqui sentindo alguma dor? Levanta a mão bem alto. Levanta a mão bem alto, bem alto. Assim, para todo mundo ver. Quem chegou aqui com uma dor? Quem levantou essas mãos, por favor, eu vou pedir que você fique de pé. Amém? Aí no seu lugar. Aqui também. Quem chegou aqui sentindo uma dor, qualquer dor. Amém? Por muito bem. Muito bem. Muito bem. Você que está perto dessas pessoas, você crê que Deus te deu a graça que capacita para você orar por ela e essa dor ir embora? Essa dor ser curada? Você crê? Eu creio. Se você não crê, eu creio por você. Amém? Então você vai chegar perto dessa pessoa, você que está perto, vai chegar nela e vai perguntar: onde é a sua dor? Agora, chegue perto dela e pergunte a ela: onde é a sua dor? Onde é a sua dor? Onde é que você está sentindo dor? Onde é o lugar que você está sentindo dor? Pergunte a ela. Pergunte a ela. E aí, irmãos, uma orientação. Se for homem, homem com homem. Se for mulher, mulher com mulher. Ok? Pergunte a ela onde é a dor. Amém? Se você não está perto, mas chegue junto de quem? Porque aí nem todo mundo vai alcançar, né? Por exemplo, tem 2 pessoas aqui. Ok? Então, a Letícia precisa de mais gente aqui para essas 2 irmãs aqui. Amém? Chega junto aqui. Pergunte a ela. Stephanie, pergunte aí. Onde é que ela está sentindo dor? Pergunte aí, irmã, onde é que ela está sentindo dor? Já perguntou? Amém? Perguntou? Pronto. Aí o restante da igreja agora fecha os olhos e vai começar a clamar a Deus.
E você que está perto dessa pessoa que está sentindo dor, vai colocar a mão no lugar da dor. Onde ela está sentindo dor. Coloque a mão aí, no lugar onde ela está sentindo a dor. Amém? Começa agora a repreender a dor. Começa a dar uma palavra de ordem na autoridade do nome de Jesus, mandando embora essa dor, mandando embora essa enfermidade, mandando embora aquilo que está cometendo esse irmão, essa irmã. Agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai querido, eu dou uma palavra de ordem agora. Não na minha autoridade, eu não tenho autoridade, não no meu poder, porque nenhum eu tenho. Mas na autoridade do nome de Jesus e no poder que há no sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Dor, vai embora agora no nome de Jesus. Bata em retirada agora. Esse corpo não pertence a você. Vá agora embora para o lugar que Jesus já determinou. Eu te dou uma palavra de ordem agora. Nós te damos uma palavra de ordem agora. No nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Agora pergunte a ela qual é o nível da dor que ela está sentindo. De 1 a 10. Qual é o nível da dor? Se ela ainda está sentindo dor, pergunte qual é o nível da dor. Aleluia. Ela falou que é 0. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Já temos uma cura aqui. Amém? Mais alguma cura? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Mais uma cura ali? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém está sentindo dor? Quanto é que está o nível da sua dor? Quanto é que está o nível? Curou ali? Não? Qual está o nível da sua dor? De 1 a quanto? Está 0 agora? Então está curada no nome de Jesus. Amém? E aqui na frente? A dor foi embora? Vai? Ainda tem quanto? De 1 a 10? Ainda tem quanto? Uns 3. Uns 3%. De 1 a 10, 3. Então, pastora, repreenda os 3 que sobrou aí e mande embora. No nome de Jesus. Repreenda os 2 que sobrou aí e mande embora no nome de Jesus. Agora, cura completa na autoridade do nome de Jesus. Cura completa na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Você? Está sentindo dor ainda? Pouquinho quanto? De 1 a 10? 3 também? Letícia, por favor. Bota a mão na dor dela e manda os 3 embora. Diga assim, cão dos 3, vai embora. Aleluia. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Agora, se você for curado, irmã, irmão, dá um glória a Deus bem bonito aí. Uma salva de palmas para Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. É para Ele. É para Ele. Amém? Se é para Ele, tem que ser melhor. O melhor que você puder oferecer. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você ainda. Feche seus olhos. Papai querido, no nome de Jesus, eu quero orar agora pela tua igreja. No nome poderoso de Jesus, eu quero declarar que esta palavra, ó Deus, não voltará para o Senhor vazia, mas cumprirá todo o teu propósito que o Senhor mesmo determinou para cada um de nós, para cada um da tua igreja. No nome poderoso de Jesus, ó Pai, que os teus filhos e filhas caminhem com essa fé que opera no sobrenatural, essa fé que realiza milagre, essa fé, ó Deus, que crê na maravilha e faz ela acontecer na autoridade do teu nome e no poder do teu sangue. Essa é a minha oração, a minha declaração profética sobre a vida dos teus filhos e filhas nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, eu declaro que você não terá fé nominal, não terá fé circunstancial ou eventual, não terá, mais ainda não terá fé fingida, mas você terá uma fé operosa de hoje em diante,
No nome poderoso de Jesus. Amém? Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Igreja de Jesus, eu ainda quero fazer um convite.